Bom dia! Neste tutorial eu vou-te dizer quais são os 5 erros mais comuns que destroem os teus Urban Sketches. Se queres melhorar o traço e a pintura das tuas aguarelas, não podes perder estas dicas que tenho para ti. Vou utilizar como referência a Sé do Porto e vamos começar pelo primeiro erro, que é ignorar as linhas da perspectiva. Façam sempre uma base de linhas de perspectiva como referência para os vossos edifícios, seja uma catedral ou outro edifício qualquer. Traça várias linhas para te apoiar no teu desenho, sem te preocupares com as inclinações específicas. A única preocupação ao traçar estas linhas é que tenham origem nos pontos de fuga. Depois de construir as linhas de perspectiva com base nos 2 pontos de fuga, podemos escolher um destes cruzamentos como o ponto mais elevado da nossa catedral. Verifica que a inclinação das linhas é mais acentuada do lado mais próximo ao ponto de fuga. Isto significa que uma torre quadrada, como temos aqui, terá esse lado visualmente mais estreito do que o lado direito, que fica mais afastado do ponto de fuga. Se eu colocar a Sé do Porto no outro lado da folha, mais perto do outro ponto de fuga, o lado visualmente mais estreito é agora o lado direito, uma vez que este lado fica agora mais próximo do ponto de fuga. E agora, vamos escolher qual a posição em que vamos fazer o desenho. A escolha de posição do edifício, neste caso das torres no desenho, vai mostrar diferentes perspectivas do edifício, dando mais ou menos destaque a cada uma das fachadas. Outro erro comum é ignorar a relação entre os elementos. Vamos agora pensar como desenhamos a segunda torre, apoiando-nos nas linhas de perspectiva que traçamos. A segunda torre será desenhada do lado direito, foi a nossa opção. Então, devemos tomar como primeira referência as linhas que convergem para o ponto de fuga desse lado, do lado direito. O topo da segunda torre tem que ficar na mesma linha do que o topo da torre da esquerda. Os lados direitos das duas torres estão no mesmo plano e, por isso, as estruturas horizontais das torres que ficam à mesma altura devem ser desenhadas usando a mesma linha de perspectiva. Isto é muito importante. Só depois de identificar a altura do lado direito das torres é que podemos traçar as linhas para o lado esquerdo, utilizando como referência da altura a aresta que separa os 2 lados visíveis das torres. Esta aresta. Atenção! Se tivéssemos colocado a torre no outro lado, o raciocínio teria que ser invertido. Tens que fazer sempre, em primeiro lugar, as linhas dos lados das torres que ficam no mesmo plano. E só depois é que fazes as linhas dos outros lados das torres, os quais, mesmo sendo paralelos entre si, não estão no mesmo plano. Assim, temos as nossas torres alinhadas com 2 pontos de fuga, com a altura dos elementos desenhados corretamente. O terceiro erro é ignorar a perspectiva nos elementos mais pequenos da estrutura, como sejam as janelas e as portas. Vamos desenhar as janelas. Podemos escolher qualquer lado da torre para desenhar a primeira janela. Eu escolho o lado da esquerda por ser o maior, mais visível, e alinho as estruturas horizontais utilizando o ponto de fuga do lado correspondente, neste caso o esquerdo. Agora, para desenhar a janela do lado direito da torre, tenho que usar esse mesmo ponto de fuga para determinar a altura da linha de perspectiva do outro lado, que vai ter origem no ponto em que as linhas horizontais da janela tocam na aresta. Determino desta forma a linha da base e do topo da janela, que corresponde ao outro lado da torre. Se desenhares a janela sem fazer a correspondência entre os 2 planos de cada torre, vais errar certamente a posição das janelas e isso vai notar-se no teu esboço. Outro erro muito comum é no desenho das cúpulas. Não acertar com a posição do topo da cúpula, quer sejam triangulares ou redondas. A tendência errada é posicionar o topo da cúpula alinhando-a com a aresta que divide os planos, pois pensamos que, sendo lados iguais, a aresta dá a indicação do centro da torre, mas isso não é sempre verdade. O que acontece é que a perspectiva altera a dimensão visual dos lados, pelo que a aresta só será o centro da torre quando estiver a meio caminho entre os 2 pontos de fuga. A dica para evitar este erro é muito simples. O centro da torre, ou de qualquer edifício com base quadrada, está sempre no meio da distância determinada pelas 2 arestas exteriores. À medida que forem praticando, podem verificar que o topo estará sempre por cima do lado que se mostra com maior largura.
O topo da cúpula da outra torre é feito da mesma forma, utilizando como referência para a altura a mesma linha de perspectiva que passa no topo da outra cúpula. Outro dos erros normais é ignorar a linha do horizonte. É muito importante ter em mente a posição da linha do horizonte, que é, como sabem, a linha que se situa ao nível do nosso olhar. Ao definir qual o nível do meu olhar, eu sei que todas as estruturas horizontais de qualquer plano situadas sobre a linha do horizonte têm que ser desenhadas através de traços horizontais. Eu até posso deslocar ligeiramente a linha do horizonte para dar mais dinâmica ao desenho, quebrando um pouco a lógica base. Mas ao fazer a linha paralela para o topo do edifício, estou a definir aqui a minha linha do horizonte. Agora, as estruturas horizontais que desenhar embaixo da posição que defini para a linha do horizonte convergem, ou seja, sobem para os pontos de fuga. Nesse caso, como quero manter o destaque nas torres, não entro em detalhes, desenhando o casario com formas incompletas, com linhas que seguem a lógica da perspectiva e com linhas horizontais que intuem um posicionamento diferente e irregular do casario. Este conjunto de casario tem que ser desenhado para mostrar a elevação da sé, mas não pode ter detalhes para não retirar a importância do tema que eu escolho como sendo o tema principal, as torres desta igreja. O desenho está feito. Vamos seguir para a pintura, tendo o cuidado de não alterar com a pintura a decisão de manter as torres como o principal destaque desta obra. Tal como no desenho, a pintura tem que ser mantida a um nível muito simples. Vou começar a pintura colocando um amarelo ocre no lado da sombra das torres. A escolha de qual é o lado da sombra é importante. Eu aconselho a escolherem como sombra o lado da torre visivelmente mais estreito. Nestas torres, os lados menos visíveis situados à direita são os que estão mais próximos do ponto de fuga. Se tivesse optado por colocar a sé no lado esquerdo da folha, seguindo as linhas da perspectiva, eu teria como o lado visualmente mais pequeno o que está situado mais perto do ponto de fuga, neste caso, o esquerdo. Escolher os lados mais pequenos para aplicar a sombra não é uma regra, mas ao fazer isto, a pintura fica com uma maior zona de luz, tornando-se, na maior parte dos casos, mais atrativa, menos sombria para quem vê. Um erro muito comum, que podemos ver, por exemplo, em pinturas feitas por crianças, é pintar todo o céu com uma cor uniforme e aplicar essa cor uniforme na totalidade do céu. O céu é mais um elemento da pintura e, como tal, ele deve servir para nós conseguirmos atingir os objetivos que queremos, neste caso, dar destaque ao tema, que são as torres. Não é por acaso que pinto o azul do céu apenas à volta das torres. Em primeiro, para conseguir dirigir o olhar para a zona onde está aplicado este azul, e em segundo, destacar as torres, pelo contraste de cores nas torres à sombra, o azul versus o amarelo, e pelo destaque de tons nas torres iluminadas, o azul versus o branco. Se pensares a pintura deste azul não como um céu, mas sim como uma forma de dar destaque ao tema do teu sketchbook, terás melhores resultados. Em alguns casos, a melhor forma de destacar o teu tema pode passar por decidir deixar todo o céu com o branco do papel. Tal como decidi fazer os traços do casario de forma intuitiva, agora, na fase da pintura, tenho que manter a mesma lógica, evitando entrar em detalhes ou concretizar em demasia a forma das casas e dos telhados. Para manter a coerência, vou utilizar um cinzento grey ou um preto com muita água para intuir a mudança de posição dos planos das casas através de sombra, preservando os brancos do papel para os planos iluminados. Apesar de o fazer de forma muito intuitiva, não posso deixar de considerar o efeito da luz e da sombra de acordo com a escolha que fiz para a luz e a sombra das torres da Sé. Ao intuir estas formas, temos pelo menos de equilibrar a luz e a sombra entre as diferentes áreas do nosso desenho. Posso agora aplicar alguns tons de vermelho para intuir os telhados, aproveitando o facto de que o papel está ainda úmido na zona em que apliquei as sombras no casario. Assim, o vermelho vai se misturar com o cinzento, esbatendo ou neutralizando a cor para que os telhados não ganhem um destaque que não lhes quero atribuir. O tratamento da parte luminosa tem que ser feito com muita cautela. Não te esqueças que ao aplicar qualquer cor, por mais clara e transparente que seja, estamos a diminuir a luz relativamente ao máximo de luz que o papel nos transmite. Uma das opções que é válida na aguarela
é deixar as zonas de luz sem pintar, mostrando o branco do papel. Vemos isso em inúmeras obras pintadas com este meio. Optei por aplicar um amarelo cádmio com bastante água para manter a transparência do papel. E tal como fiz no céu, não pintei toda a superfície dos lados iluminados da torre para que o branco continue a desempenhar o seu papel. O reforço das áreas de sombra nas torres da Sé é feito com amarelo ocre. E tal como nas zonas de luz, esta segunda camada não é aplicada de forma uniforme. Reforçam-se partes dessas áreas para dar dinâmica à zona de sombra. Acrescento um tom avermelhado nas zonas de sombra para dar mais vida a essa área. Deixa a água fazer a sua função de mistura e dispersão da cor. Esta é uma das essências da aguarela. Um último retoque para ligar as torres ao resto da estrutura e pronto, podes assinar a tua obra. Para finalizar, vou cortar a parte do papel que não interessa e já está. Não percas este tutorial sobre a aguarela que te recomendo vivamente. E se gostaste desta aguarela que pintei e a queres receber em tua casa, dá um like e comenta. E coloca nesse comentário a tua morada, porque eu vou enviar por correio esta aguarela para o melhor comentário aqui em baixo que for colocado até uma semana depois da publicação deste tutorial. Por isso, se queres esta aguarela, comenta.